as mutações genéticas. A gente vai entender um pouquinho se elas são benéficas, prejudiciais, de acordo com o texto. A gente vai fazer essa leitura e vai interpretando, tá? Aí vejam só. Não se mexe em time que está ganhando, diz um ditado popular. Isso também é verdade em relação ao organismo com função genética normal. Qualquer mudança nos seus genes, né? A gente sabe que mudança de genes é mutação, certo? Qualquer mutação é uma mudança no gene. Então, qualquer dessas mudanças leva quase sempre a resultados desfavoráveis. É por esse motivo que devemos evitar a todo custo a exposição a fatores mutagênicos. Para qualquer organismo, a habilidade de driblar as mutações é tão fundamental que existem nas células verdadeiras enzimas de reparação que consertam a maioria dos defeitos do DNA, tão logo eles ocorrem. Então, o que é que acontece aqui? Gente, a gente sempre está exposto a determinados tipos de mudanças. Mudanças essas que vão ocorrer justamente naqueles códigos genéticos lá no gene. Quando uma mudança dessa ocorre, praticamente muita coisa muda na nossa vida. Então, por exemplo, um caso bem peculiar, bem simples, o aparecimento de um câncer. O câncer ele aparece devido a uma mutação gênica, tá certo? Então, essa mutação gênica, ela causa uma deformação na fisiologia celular, e aí essa célula doente, entre aspas, né? A gente chama doente para vocês entenderem, mas não é uma célula doente, é uma célula mutante, tá? Aí essa célula mutante, né, que ela sofreu essa modificação, ela começa a crescer de forma exacerbada, e aí vem o aparecimento do tumor. Aí o que é que acontece? O que é que o tumor faz? Ele simplesmente começa a puxar o suprimento de sangue, o suprimento de nutrientes que deveria ser distribuído por todo um órgão, certo? Então, aquele órgão ele vai ter aquele suprimento dividido. E aí, como ele tem aquele suprimento meio que dividido, o que é que vai acontecer? Aquele órgão ele começa a perder suas funções. E aí vem a falência do órgão, e quando acontece a falência do órgão, ocorre o óbito, né? E aí existem várias outras etapas e fases, como vocês sabem, do câncer, né? Por exemplo, existe a fase inicial, a fase média, né? A fase inicial é quando ele está se formando, aí a fase média é quando ele começa a crescer de tamanho, aí dessa fase que pode ser benigna ou não, certo? O que vai dizer isso são os exames, né? Se ele é um tumor maligno ou se ele é um tumor benigno. Se por um acaso ele for um tumor maligno, é aquele tipo de tumor que ele tem a capacidade de se alastrar por todos os órgãos. Aí quando isso ocorre, aí é quando a gente entra em metástase e a pessoa já não tem mais chance de sobrevivência, já entra no estágio terminal, tá certo? E aí o tratamento é só para prolongar por mais alguns dias ou meses a vida desse paciente, tá certo? Aí vejam aqui o que o texto fala. O texto fala o quê? Que o nosso corpo ele tem a capacidade de driblar essas mutações. Ele se encarrega de fazer isso. Por quê? Porque existem enzimas, certo, dentro das nossas células que elas fazem o papel de reparação. Como assim? Vamos lá, a gente tem uma fita de DNA. E esse DNA, por uma ação assim, sei lá, do ambiente, tipo sol, certo? Ele sofre uma mutação. Vai existir nas nossas células enzimas que vão fazer esse conserto, certo? Quando esse DNA sofrer uma mutação, essa enzima vem e reorganiza tudo novamente, certo? Isso é o que a gente chama de enzimas de restrição, certo? Enzimas de corte. A gente vai ver tudo isso quando a gente estiver falando de biotecnologia. Vocês vão entender tudo bem direitinho. Então vejam que, mesmo se a gente sofrer uma mutação muito drástica, o nosso corpo ele se encarrega de fazer esse conserto, tá? Então, determinados tipos de mutações, elas não são boas, certo? Porque elas podem trazer
algumas consequências e o câncer, por exemplo, é uma consequência. Tá? Então, vejam agora a aparente contradição. A gente falou agora, por exemplo, de um fator prejudicial, né? Então, vejam só. Se as mutações são quase sempre prejudiciais, como conciliar o fato de que elas são um dos fatores indispensáveis ao processo de evolução? Vejam só, realmente é muito contraditório, gente. Então, as mutações, elas nos prejudicam, mas são essas mutações que fazem com que a gente evolua. São essas mutações, certo? Quem vai fazer com que, sei lá, qualquer melhoria que ocorra, porque a evolução é melhoria, certo? Ela passe do descendente para descendente, tá? É preciso que uma determinada característica, um determinado gene mude para ele ficar mais forte, vamos dizer assim, aquela característica, e isso possa passar de descendente para descendente, e assim a evolução acontece, como a gente tinha visto na questão da seleção natural, a variabilidade genética, que Darwin já falava. Tá? Veja que coisa contraditória. Se ela não é tão ruim, se ela é tão prejudicial, por que ela é tão indispensável? Né? Vejam 3 exemplos de mutações desfavoráveis aos seus portadores, que num certo tipo de ambiente podem se tornar um diferencial positivo para a sobrevivência. Vejam só. Anemia falciforme, aquela doença que eu falei a vocês. Vamos voltar lá. Vou ver aqui. Lembra que eu falei a vocês que a anemia falciforme ela é aquela doença onde a hemácia do sangue ela vem em formato de foice e a gente não consegue, por exemplo, fazer com que por exemplo, a gente tenha um suprimento muito bom de oxigênio. Lembra? A pessoa consegue viver com anemia falciforme? Consegue. Agora ela vai ter várias limitações. Tá certo? Ela tem que fazer um tratamento, tudo mais, enfim. Agora vejam só que interessante. A anemia falciforme, quando eu falei a vocês, ela é quem tem essa condição, ela é ótima para uma pessoa, por exemplo, que está em um ambiente de área de malária endêmica. Por quê? Porque o mosquito, o parasita da malária, ele não consegue penetrar nesse tipo de hemácia, certo? Consequentemente, a pessoa não desenvolve a doença. Ou seja, é muito mais fácil e se desenvolve bem fraco. É muito mais fácil, por exemplo, para uma pessoa com anemia falciforme sobreviver com malária do que uma pessoa normal. Então, isso poderia ser um processo evolutivo ou não. E aí, Luan? E aí, Guilherme? O que, é que vocês acham? Eu acho que não. Não, será? Pode, gente, claro que pode. Depende, tudo é muito relativo, certo? Tá certo que a anemia falciforme ela é ruim para a gente por alguns pontos, mas se a gente tem um tratamento, a gente pode sobreviver. Aí veja, mesmo que a gente tenha o tratamento, se a gente pegar malária, se eu tiver anemia falciforme, não vai dar em nada. Então pode ser um processo evolutivo para uma determinada característica? Pode sim. Tá? Questão do coronavírus. Tem gente que morre, tem gente que não morre. Tá? Isso assim, em amplo espectro. E aqueles que não morrem, vamos investigar? Pode ser, pronto, os que não morrem adquiriram anticorpos, aí vamos investigar a procedência desse anticorpo. Desses que não morreram, será que eles vão ficar com sequelas? Então, já tem estudos comprovando que o coronavírus deixa sequelas em rim, deixa sequelas em pulmão, deixa sequela em coração, deixa sequela no sistema nervoso central. Tá? E pode ser que esse vírus ele possa causar uma mutação gênica, por exemplo, certo? E essa mutação ela pode ser favorável para condições que teremos ao longo dos tempos. Então, o que eu quero falar a vocês é que, por mais que as mutações elas, às vezes não sejam tão boas, existem processos que ocorrem que possa ser que venham para o bem em determinadas condições.
tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem anemia falciforme, a anemia falciforme é genética, tá certo? Porém, descobriu que esse fator faz com que uma pessoa sobreviva em condições onde se tem muito malária. Então, é um pouco contraditório, certo? Então, a gente já identifica que, às vezes, ela pode ser nem boa nem ruim, tá? Tudo vai depender do ambiente que você está, da condição que você vive, tá bom? Alguma dúvida? Não. Pronto, vamos lá. Pronto, anemia falciforme. No ambiente sem malária, possuir o gene para a anemia falciforme é desconfortável. No caso, em heterozigose, né? Tendo em dose dupla, porque assim, a gente sabe que a anemia falciforme, ela pode se apresentar de forma homozigótica ou heterozigótica, tá certo? Aí, veja só, tendo em dose dupla, então, é desastroso. Ou seja, a pessoa que apresenta o gene dominante puro para anemia falciforme, vamos lá, o gene F, que for Fzão, Fzão, é aquela questão do gene letal, tá? Quando a pessoa é heterozigótica, algumas células delas são produzidas em formato de foice e outras não, tá certo? No entanto, heterozigotos para a anemia falciforme são favorecidos em ambientes onde a malária é endêmica porque simplesmente nunca adquirem a malária. Tudo aquilo que eu já falei a vocês, tá? Então, isso pode ser uma coisa boa, porque, veja, a pessoa nasceu com aquela condição. Então, ela vai ter os seus tratamentos, ela vai adquirir, vai ter anemia? Vai ter alguns tratamentos? Vai. Mas ela nunca vai ter malária. Porque ela nasceu com aquela condição. Então, aquela característica pode ser indício, sim, de um processo evolutivo. E se a gente, o nosso corpo, ele conseguir simplesmente adquirir toda a saturação de oxigênio máxima que a gente consegue, mesmo com as células em formato de foice, foi uma condição ambiental. E aí a gente tem uma condição evoluída, porque a gente consegue viver bem e sem pegar malária, vamos dizer assim. Entendeu? Vamos ver outro exemplo. O caso dos genes que tornam os insetos resistentes a DDT. Lembra do que eu falei a vocês? Que o inseticida tem os insetos que eles começam a ficar resistentes àquele inseticida, porque altera a questão lá do código genético deles. Então, verificou-se que as moscas que possuem o gene para resistência também têm uma taxa de reprodução menor do que as que não têm esse gene. No ambiente sem DDT, possuir o gene para a resistência é desfavorável para o inseto, certo? Ou por que é desfavorável? Porque ele não consegue se reproduzir com facilidade, tá? Seus companheiros que não têm o gene se reproduzem com maior facilidade. Já no ambiente em que se usa o DDT, o gene para a resistência se torna valioso, porque permite a sobrevivência, mesmo que a taxa reprodutiva seja um pouco menor. E aí, essa mudança de gene para esses insetos que possuem a resistência do DDT, ela se torna boa ou ruim? Eu acho que depende, não? Se torna Do tipo boa, de Júlia. inseto. Não, estou falando de insetos no geral. Se torna boa. Sabe por quê? Porque ele falou, e eu com a minha escova de dente aqui. Porque ele falou o seguinte, Pensei que era um lápis. não, é escova de dente. É bem pequenininha a escova. Ela é bem macia. Ela é suíça. Vamos lá. Vejam só, o inseto que possui o gene, ele tem a capacidade de se reproduzir. Pouca, mas tem. Ele não está nulo de se reproduzir, ele só tem uma dificuldade maior, vamos dizer assim. Mas ele consegue reproduzir. Tá entendendo? E aqueles que são que nascem, eles já nascem com esse gene. Ou seja, já nascem com essa resistência. A mesma coisa acontece nas bactérias. Entendeu? E aí, em um ambiente que se usa esse inseticida, eles não vão morrer. Eles vão sobreviver. Sobrevive mais forte. A mesma Nas coisa plantas, pode ser também? nas plantas, depende da condição. E acontece com qualquer tipo de ser vivo. Agora, com as bactérias, justamente a criação das superbactérias, que a gente tinha falado nas aulas anteriores, até Luan falou, Ítalo falou, acontece do mesmo jeito, certo? Elas têm uma capacidade menor, vamos assim dizer, até porque essa capacidade dela
fosse alta de reprodução, a gente estava lascado. Ela tem uma capacidade menor de se reproduzir, mas ela consegue se reproduzir. E quando se reproduz, ela passa o gene. Daí vem a bactéria super resistente. Entendeu? Daí Entendi. a importância de tomar um antibiótico, tudo direitinho, na hora certa, na dosagem certa, que é para poder isso não acontecer, essas variações gênicas. Tá? Vamos ver outro caso. Por aqui, a drosófila da esquerda. Peraí, viu? Ele fala aqui de moscas, ó. A drosófila, que é a mosca comum, tá? Então ele fala de uma mosca que tem asas normais, tá certo? E outra mosca que é portadora de uma mutação que reduz o tamanho das asas. Veja que interessante, tá? Isso é o que a gente chama de asas vestigiais, né? As moscas portadoras de asas vestigiais, em quase todos os ambientes, levam uma grande desvantagem em relação às que têm as asas maiores. As moscas normais, que a gente vê por aqui, na verdade, não são normais, né? São moscas com asas vestigiais. Ela diminui. A mosca normal, a asa é bem grande, tá? Então, qual é a desvantagem? No entanto, em pequenas ilhas no meio do oceano, percebe-se uma taxa relativamente alta de insetos com asas menores ou até sem asas. A explicação é simples. O inseto com asas normais pode facilmente ser carregado pelo vento para o alto mar, tá? O que pode significar a sua morte. Na ilha, a falta de asas ou a presença de asas pequenas, recompensada pela seleção natural, de certa forma, vai fazer com que esses insetos não sejam levados pelo vento. Eu errei na hora que eu falei que as nossas moscas têm a asa menor. Na verdade, são as que têm as asas maiores, certo? As moscas que não têm asas são moscas de ambiente assim de ilhas, certo? De ambientes que estão mais submersos a água do mar, tá certo? Então vejam que ao aparecimento de um gene, né, ele pode ser bom para um ambiente, como ele pode ser pode ser ruim para outro, tá certo? Então esse texto que eu falei a vocês só comprova aquilo que a gente tinha visto da última aula, de que a variabilidade genética ela vai acontecer, certo? De acordo com as condições ambientais, certo? Porém, ela só ocorre se houver uma mutação nesse DNA. Havendo isso, ocorre a variabilidade genética, tá? E o que vai acontecer aí é o seguinte: irá sobreviver ao ambiente aquele indivíduo que está mais selecionado, mais propício a isso. Então, não quer dizer que a mosca que tem asas pequenas, ela sobrevive em um local que tem mar, que tem muito vento e mar, né? A mosca que tem asas grandes já não sobrevive a esse ambiente. Então, o que é que vai acontecer? Cada um ser vivo por instinto, ele vai procurar o ambiente que melhor é adequado para ele. E assim ele consegue sobreviver, reproduzir e continuar o seu ciclo de vida natural. Tá certo, pessoal? Então, foi ótimo esse texto para a gente, tá certo? Porque quando a gente for falar sobre a fisiologia mesma, a gente vai falar sobre a descendência das mutações, a evolução da variabilidade. Quando a gente vai lá para o gene mesmo, para a parte estrutural, a gente vai precisar ter esses conceitos. Tá certo? Beleza? Então, até segunda. Bora almoçar que eu tô morrendo de fome. É sexta aula. A minha não. Ah, você, É né? do Luiz agora. É. Então, boa sorte. Ai, boa sorte. Tchau. Tchau. Até mais tarde. Até.